Olá, você está no canal de Leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 7. No início, as coisas correram bem, de acordo com a vontade de Alexandre VI, e antes do fim do ano, o exército papal havia se apossado de um grande número de castelos e fortalezas, que antes haviam pertencido aos Orsini, que já se consideravam vencidos quando Carlos VIII veio em seu socorro. Eles se dirigiram ao rei sem muita esperança de que ele lhes pudesse ser útil, pois sabiam que carecia de tropas armadas e estava preocupado com os seus próprios assuntos. O rei, no entanto, enviou-lhes 2 pessoas de sua confiança, que haviam se juntado a ele e lutado por ele na travessia do rio Taro. Carlos Orsini, filho de Virgínio, o prisioneiro de Fernando II, e Vitelloso Vitelli, irmão de Camillo Vitelli, um dos mais valentes condottieri italianos. Esses 2 capitães, famosos por sua coragem e habilidade, trouxeram consigo uma considerável soma de dinheiro, advindas dos cofres generosos de Carlos VIII. Assim, mal haviam chegado a Città del Castello, o centro de sua pequena soberania, e expressado sua intenção de alistar uma tropa de soldados, quando homens dispostos a lutar sob seu estandarte apareceram de todos os lados. Então, eles logo montaram um pequeno exército, e como tinham conseguido, durante sua estada entre os franceses, estudar as questões da organização militar pelas quais a França se destacava, poderiam aplicar os frutos de seu aprendizado às suas próprias tropas. As melhorias diziam respeito, sobretudo, a certas peças de artilharia, que tornavam suas manobras mais fáceis, e à substituição de suas armas comuns por piques, de formato semelhante ao dos suíços, mas com 70 centímetros a mais. Feitas essas mudanças, Vitelloso Vitelli fez seus homens passarem 3 ou 4 meses praticando o manejo das novas armas. Então, quando julgou que estavam aptos a fazer bom uso delas, pediu e obteve ajuda das cidades de Perugia, Todi e Narni. Os habitantes de tais cidades temiam que recaísse sobre eles o mesmo destino que se abatera primeiro sobre a família Colonna e depois sobre os Orsini. Vitelloso marchou em direção a Bracciano, que estava sendo sitiada pelo duque de Urbino, cuja ajuda, em virtude do tratado de aliança já mencionado, havia sido assegurada ao Papa pelos venezianos. Quando soube que Vitelloso Vitelli se aproximava, o general veneziano julgou que seria melhor poupá-lo da metade do caminho e marchou para enfrentá-lo. Os 2 exércitos se encontraram na estrada para Soriano e a batalha teve início de imediato. O exército do Papa contava com uma tropa de 800 alemães, dos quais os duques de Urbino e de Gandia dependiam acima de tudo, pois eram os melhores soldados do mundo. Vitelloso, entretanto, atacou esses homens com sua infantaria, que, armada com lanças formidáveis, os perfurava sem que os alemães, cujas armas tinham quase 1 metro a menos, tivessem chance de retribuir os golpes que recebiam. Entre mentes, as tropas leves de Vitelli avançavam pelos flancos, seguindo seus movimentos mais rápidos e silenciando, com a precisão e a rapidez de seu ataque, a artilharia inimiga. Depois de resistir por mais tempo do que o esperado, tendo em vista que eram atacados por um exército muito mais bem equipado que o seu, as tropas pontifícias bateram em retirada, levando consigo para Ronciglione o duque de Gandia, com o rosto ferido por uma estocada de lança, Fabrizio Colonna e o enviado. O duque de Urbino, que lutara na retaguarda para facilitar a retirada, foi feito prisioneiro com toda sua artilharia e o equipamento do exército derrotado. Mas aquele sucesso, por maior que tenha sido, não deixou Vitelloso tão orgulhoso a ponto de torná-lo alheio à sua real situação.
Sabia que ele e os Orsini estavam fracos demais para enfrentar uma guerra de tamanha magnitude, que a pequena reserva de dinheiro destinada a pagar seus soldados logo se esgotaria e o exército desapareceria junto com ela. Ele, portanto, apressou-se em ser perdoado pela vitória, fazendo a Alexandre VI propostas que talvez ele mesmo teria recusado se tivesse sido derrotado. O Papa, que ficara sabendo que Trivulzio, depois de atravessar os Alpes, havia retornado à Itália com 3.000 suíços, acatou aquelas condições sem pestanejar, temendo que o general italiano pudesse representar a vanguarda do rei da França. Assim, ficou decidido que os Orsini teriam de pagar 70.000 florins pelas despesas de guerra e que todos os prisioneiros, com exceção do Duque de Urbino, seriam devolvidos por ambos os lados sem resgate. Como garantia de pagamento dos 70.000 florins, os Orsini entregaram as fortalezas de Anguillara e Cerveteri aos cardeais Sforza e Sanseverino. Então, quando chegou o dia marcado para o pagamento, eles não tinham o dinheiro necessário, de modo que avaliaram o Duque de Urbino, seu prisioneiro, por 40.000 ducados, quase toda a quantia devida, e o entregaram a Alexandre VI como forma de pagar suas dívidas. O Papa, um rígido cumpridor dos compromissos assumidos, fez seu próprio general, feito prisioneiro em seu serviço, pagar o resgate que devia aos inimigos. Em seguida, o Alexandre VI fez com que o corpo de Virgínio fosse entregue a Carlo Orsini e a Vitelloso Vitelli, já que não pôde enviá-lo com vida. Por uma estranha fatalidade, 8 dias antes da assinatura do tratado, o prisioneiro morrera da mesma doença, com base em que se podia julgar pela analogia dos sintomas que havia acometido o irmão de Bajazzetto. Assim que o Tratado de Paz foi assinado, Próspero Colonna e Gonzalo de Córdoba, atendendo a um pedido que o Papa fizera a Frederico, chegaram a Roma com um exército composto por tropas napolitanas e espanholas. Alexandre VI, que não podia mais usá-los contra os Orsini e não queria se censurar por tê-los convocado a Roma em vão, encarregou-os de retomar Ostia. Ao cumprir tal incumbência, Gonzalo foi recompensado pelo próprio Papa, que lhe entregou a Rosa de Ouro, o sinal de honra mais elevado que sua santidade poderia conceder. Ele compartilhou essa honraria com o imperador Maximiliano, com o rei da França, com o doge de Veneza e com o marquês de Mantua. Entre mentes, havia chegado o momento da solenidade da Assunção, para a qual Gonzalo também foi convidado a participar. Ele, portanto, saiu de seu palácio, procedeu com grande pompa ao encontro da cavalaria pontifícia e assumiu seu lugar à esquerda do Duque de Gandia. O duque atraiu todos os olhares por sua beleza, acentuada por todo o luxo que julgou adequado ostentar naquele festejo. Os pajens e criados de seu séquito vestiam librés suntuosos, de uma riqueza incomparável e qualquer coisa já vista em Roma, a cidade habituada ao esplendor das solenidades religiosas. Todos os pajens e criados montavam cavalos magníficos, adornados com selas de veludo com franjas de prata, das quais sinos prateados pendiam por toda a extensão. O duque usava uma túnica de brocado de ouro e tinha o pescoço adornado por um colar de pérolas orientais, tão enormes e belas que talvez nenhum príncipe cristão jamais tivesse possuído algo semelhante. Ao redor de seu chapéu estendia-se uma corrente de ouro cravejada de diamantes, dos quais o menor valia mais de 20.000 ducados. Essa suntuosidade era ainda mais notável pelo contraste com os trajes de César Borgia, cujo manto escarlate de cardeal não permitia nenhum ornamento. O resultado foi que César, já nutrindo um ciúmes duplo de seu irmão, sentiu irromper em seu âmago uma nova onda de ódio ao ouvir, ao longo do caminho, os elogios feitos à bela aparência e aos aparatos nobres do duque. Naquele momento, o cardeal de Valentinois definiu o destino daquele homem.
Queria se livrar de seu rival, seu obstáculo constante no caminho do orgulho, do amor e da ambição. Quanto ao Duque de Gandia, segundo o historiador Tomaso, fez muito bem em incutir na mente do público a sua nobreza e suntuosidade naquela festa, pois a magnífica cerimônia daria lugar às exéquias daquele jovem infeliz. Lucrécia também viera a Roma com o pretexto de participar da solenidade, mas na realidade, como veremos mais adiante, tinha o propósito de servir como uma nova ferramenta às ambições do Papa. Alexandre VI não se contentou com um vão triunfo da vaidade e da ostentação para o seu filho, e a guerra com os Orsini não produzira os resultados esperados. Então, a fim de aumentar a fortuna de seu primogênito, o Papa decidiu fazer o que, em seu primeiro discurso, havia censurado o Papa Calixto de ter feito por ele. Tirou as cidades de Beneveto e Terracine e Pontecorvo dos estados da Igreja e constituiu um ducado a ser confiado ao filho. Como consequência, esse projeto foi apresentado em um consistório completo e, como o colégio de cardeais era inteiramente de Alexandre VI, ele não teve nenhuma dificuldade em conseguir a aprovação de todos. O novo título concedido a seu irmão mais velho exasperou César, embora ele próprio estivesse sendo beneficiado com os favores paternos. Acabara de ser nomeado legado na corte de Frederico e fora designado, como representante do Papa, a coroá-lo com as próprias mãos. Lucrécia, entretanto, depois de passar alguns dias deleitosos com o pai e os irmãos, retirou-se para o convento de San Sisto. Ninguém sabia os verdadeiros motivos de sua reclusão. Nem mesmo as súplicas de César, que nutria por ela um amor estranho e antinatural, conseguiram convencê-la a esperar até o dia seguinte à partida dele a Nápoles, para se isolar tão completamente do mundo. A obstinação da irmã o magoava profundamente, pois, desde o dia em que o Duque de Gandia aparecera na procissão vestido de forma tão magnífica, César parecia notar uma certa frieza na afeição ilícita que a amante desprendia a ele. Isso serviu para aumentar o ódio que nutria por aquele rival, de modo que resolveu se livrar dele a qualquer custo. Então, deu ordens para que o chefe de seus sbirri fosse para a sua casa naquela mesma noite. Michelotto estava acostumado a receber essas mensagens misteriosas, que quase sempre significavam que sua ajuda era requisitada para levar um agrado de amor ou executar um ato de vingança. Como em ambos os casos sua missão era generosamente recompensada, teve o cuidado de não faltar ao compromisso e, na hora marcada, foi levado à presença de seu patrão. César Borgia esperava por ele encostado na coluna de uma grande lareira, não mais trajando o manto e o barrete de cardeal, mas com um gibão de veludo preto adornado com cetim da mesma cor. Com uma das mãos, ele brincava mecanicamente com as luvas, enquanto a outra repousava sobre o cabo de uma adaga envenenada que nunca saía de perto dele. Eram os trajes que ele reservava para suas expedições noturnas, e Michelotto não demonstrou nenhuma surpresa, mesmo que os olhos de seu patrão ardessem com uma chama mais sombria que de costume, e suas faces, geralmente pálidas, estivessem lívidas naquela noite. Bastou um olhar para Michelotto entender que César e ele estavam prestes a cometer um ato terrível.